Irmãos, o apóstolo de hoje, por assim dizer, né, alvo do nosso estudo desta quinta-feira é o apóstolo Tiago. Existiam dois apóstolos com o nome de Tiago. Então, no colégio apostólico existiam dois Tiagos. Este Tiago e mais um Tiago chamado Tiago Menor. Este Tiago é o filho de Zebedeu. Por isso que a gente colocou ali, né? Tiago, filho de Zebedeu. Tá? Ele vamos ver agora aqui, ó. A gente vai ler esse texto juntos aqui. E depois nós vamos ver mais sobre esse Tiago, filho de Zebedeu, que é o nosso exemplo, o nosso apóstolo de hoje, né? Vamos ver juntos então? Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio de espada a Tiago, irmão de João. Isso está em Atos 12, de 1 a 2. Então, em um momento da história da igreja, ali do primeiro século, este apóstolo foi martirizado, né? Ele morreu pelo testemunho de Cristo. Ele foi decapitado. Daí a expressão o fez passar a fio de espada. Essa expressão se refere, né? E ainda mais naquele tempo, se referia à decapitação. A sua cabeça foi cortada. Isso por amor do testemunho de Cristo. Vamos ver então um pouco desse Tiago. Então veja aí, irmãos. Esse Tiago, ele é o Tiago que fazia parte desse primeiro grupo. Lembra que a gente está vendo os 3 grupos? Não é? Não é isso? Nós estamos vendo os 3 grupos de apóstolos e cada grupo é colocado no relato bíblico de maneira a mostrar que havia uma certa intimidade maior de certo grupo de apóstolos em comparação com outros. Então, o primeiro grupo de apóstolos, que é esse, Pedro, André, Tiago e João, era mais próximo de Cristo, tá? Era de um círculo mais próximo. Lembra sempre que isso não quer dizer que Jesus não amava os outros igualmente. Só que pela providência, pelo plano do próprio Jesus Cristo, alguns estavam mais próximos dele. Ele tinha um plano para esses mais próximos. Ok? É mais ou menos o seguinte, imagina na igreja, imagina que o pastor, ele ande com certos irmãos na igreja, que sejam mais próximos a ele, porque, por exemplo, ele vê naqueles irmãos potencialmente características de líderes. Então ele chama esse grupo para estar mais com ele, para trabalhar mais de perto. Porque ele sabe que investindo nesses irmãos, ele investirá na igreja. Deu para entender? Então veja, não quer dizer que o pastor deixe de amar os outros irmãos da igreja. Só que aqueles ali estão mais próximos porque ele vê, né, o pastor vê neles líderes em potencial que vão abençoar a igreja. Então ele vai passar mais tempo com eles, vai gastar mais tempo com eles. Mas isso não quer dizer que ele não ame os outros, não se importe com os outros. Certo? Eu vou dar um exemplo interessante. Vamos supor que eu já até dei esse exemplo, né? Mas eu acho que não dessa forma. Vamos supor que você tem uma casa em que você tem os pais têm 4 filhos. E dentre esses 4 filhos, um dos filhos, ele tem uma personalidade que merece mais atenção. É um filho que precisa mais do pai, está junto do pai, ele não faz nada se o pai não estiver junto, então o pai tem que, de certa forma, estar mais próximo desse filho, até para ensinar um pouco mais de independência, ensinar algumas coisas a ele que o filho não dependa tanto dele mesmo, mas ele tem que estar com o filho para isso. Os outros filhos são mais tranquilos, não precisam tanto de acompanhamento nesse sentido, tá? De uma dependência. Não existem personalidades assim, certo? E não quer dizer que o pai que tenha que dar tempo a um filho de uma certa forma não ame os outros. É porque alguma coisa ali na providência exige do pai uma atenção em certo aspecto diferente
para um filho do que para os outros. Então veja, o que eu quero dizer é o seguinte, que quando Jesus escolheu esse grupo para estar mais próximo dele, esse grupo dos 4 primeiros, não quer dizer que ele desprezava os outros. É que ele tinha plano, né, para este grupo primeiro. Tá? E Tiago está nesse primeiro grupo. Tá? Nós já vimos Pedro, já vimos André e agora vemos Tiago. O outro Tiago, né? Tiago, filho de Alfeu. Olha lá ele aqui, ó. É o outro Tiago. Tá? Então são 2 Tiagos. Vamos lá então. Tiago. Nome. Tiago. É o grego para Jacó. Então o nome Tiago é Jacó. Se você conhece algum Tiago, nossa igreja tem algum Tiago? É o Tiago da Thaís, pronto. Nós vamos combinar que domingo agora vamos todos eles, nós chamá-lo de Jacó. Até que ele vá procurar o porquê que isso está acontecendo. É porque Tiago é Jacó. Olha lá, Jacob, Tiago, Jacob. Jacó, ou Tiago, significa aquele que segura no calcanhar. Aquele que suplanta, o suplantador. O suplantador é alguém que toma o lugar de outro. Aquele que, de fato, toma o lugar, que tira vantagem. Tanto que você se lembra que Jacó, irmão de Esaú, ele foi dado a ele esse nome por quê? Lembram? Eram gêmeos. E quando, né, a parteira puxou primeiro Esaú, cheio de pelos, né? Jacó veio no calcanhar dele, segurando, tirando vantagem, né? Então, essa ideia de suplantador, o que vai tirar o lugar do outro, o que vai tomar vantagem. Essa é a ideia. Né? Então, Tiago é Jacó. Parentesco. Esse Tiago era irmão de João. João, o apóstolo João, né? O que escreveu o evangelho de João. Não confundir esse Tiago, nenhum dos 2 Tiagos apostólicos, com o Tiago da epístola, tá? O Tiago da epístola não é nenhum dos 2 apóstolos. O Tiago da epístola que temos aqui é o irmão de Jesus. Tá? Esse Tiago primeiro é irmão de João, tá? Vamos lá, Mateus 17:1, olha aí, por favor, alguém lê aí. Mateus 17:1. Legal, então estão aí juntos Tiago e João, os irmãos. Sua família era bem provável que sua família fosse muito importante. Uma família talvez rica e de grande influência. Tem todos esses textos aí, eu não vou lê-los com vocês, tá? Mas esses textos todos mostram algumas coisas que nos levam a entender que a família de Tiago e João era uma família influente, provavelmente rica, e uma família que tinha uma certa influência. Por quê? Porque em alguns desses textos aí, quando se fala de Tiago e João, os irmãos, se faz menção também do nome do pai deles. Tiago e João, filhos de Zebedeu. O nome do pai de Tiago e João era Zebedeu. Quando a Bíblia faz algo assim, está querendo mostrar para a gente que o pai daqueles 2 homens era importante. Porque a ideia é a seguinte, fulano e ciclano, filhos do fulano. Quem é o ciclano? Ele é filho do ciclano. Então o pai tinha grande importância, porque o nome dele ser citado, né, na lista apostólica, Tiago e João, filhos de Zebedeu, então o Zebedeu era importante, porque se ninguém soubesse que era Zebedeu, por que os autores da Bíblia iam se importar de falar que era o filho deles? Então era alguém de importância. Isso também é provado nesse texto de João 18, não precisam abrir lá não, a gente já passou por eles na pregação que nós fizemos no Evangelho de João, quando você se lembra que Jesus é levado para ser julgado na casa do sumo sacerdote e Pedro fica no pátio, lembra? Quando Jesus está sendo levado para lá, João e Pedro acompanham. Lembra que João é irmão de Tiago. João e Pedro acompanham Jesus. E aí você se lembra que eles conseguem entrar na casa do sumo sacerdote? Lembram-se?
o texto diz que o discípulo que era amado por Jesus era conhecido da família sacerdotal. Então, o irmão de Tiago, que é João, tinha prestígio com a família do sumo sacerdote, porque ele conseguiu entrar na casa do sumo sacerdote. A criada que deixou entrar conhecia João e deixou ele entrar. Lembra que Pedro ficou lá de fora? Aí depois João vai e diz à criada, olha, ele está comigo. Aí Pedro entra, mas porque João disse, ele está comigo. Então João era conhecido. E João era irmão de Tiago. Os dois filhos do mesmo Zebedeu. Então, o que nos dá a entender aqui? Que esses apóstolos, Tiago, que nós estamos vendo aqui, e o irmão dele, João, eram de uma família proeminente, uma família importante. Tanto que eles eram uma família da Galileia. E eles eram conhecidos em Jerusalém. Então, provavelmente, eram uma família abastada, uma família de grande influência. Porque você está lá na Galileia, e lá no sul, em Jerusalém, você é conhecido, a família sacerdotal do sumo sacerdote te conhece. Então, não é para qualquer um. Então, você está dando com uma família de pessoas importantes e Tiago, ele era desta família, tá? Vamos lá. Região Galileia. Falei disso, né? Galileia. Não se sabe de que cidade da Galileia. Os textos bíblicos não dizem de que cidade, mas certamente da região da Galileia. Aliás, a maioria dos apóstolos eram da Galileia, tá? Ocupação pescador. Vamos ver lá? Marcos 1, 19 e 20? Alguém leia, por favor. Marcos 1, 19 e 20. Ele era pescador assim como eram Pedro, André e o irmão também, João, né? O irmão de Tiago. Veja aí. Legal, né? Deu bem, Ana. Legal, né? Vai citar Zebedeu, lembra que eu falei? Vai citar Zebedeu várias vezes aí, pai de Zebedeu, filhos de Zebedeu, seu pai Zebedeu. Então era alguém conhecido, né? E fala que tanto Tiago, Marlon é Marlon mesmo, tá certinho? Marlon, querido. Tanto Tiago quanto João eram pescadores. Então esse Tiago apóstolo era um pescador, né? Certo? Ok? Vamos lá então. Nós vamos ver que esse Tiago, a maneira que a Bíblia nos fala dele, nos mostra um homem fervoroso. Ele era um homem com um fervor, digamos assim, se a gente pode dizer isso, né, que não caia numa redundância, mas aqui no caso proposital, de um fervor extremo, tá? Vamos lá. Do primeiro grupo dos apóstolos, Pedro, André, Tiago, João, primeiro grupo, mais próximo de Cristo. Desse primeiro grupo, Tiago é aquele que é menos mencionado no relato bíblico. Você vai ouvir falar mais de Pedro, mais de André, mais de João do que desse Tiago. Ainda que fosse o irmão mais velho de João, porque João é muito importante. João escreveu um evangelho e escreveu cartas e escreveu o último livro da Bíblia. Mas ainda que ele fosse irmão de João e fosse o irmão mais velho, por que a gente tem talvez a possibilidade muito provável que seja, que Tiago fosse mais velho que João? Porque o nome dele geralmente vem primeiro. E isso era um costume dos escritores bíblicos, colocar o mais velho dos irmãos primeiro. Então sempre Tiago e João, Tiago e João, Tiago e João. Tá? Então ainda que ele fosse o irmão de João, ainda que ele fosse o mais velho, seu irmão mais velho, e ainda que ele fosse um membro de uma família importante, e provavelmente o segundo mais importante no colégio apostólico, quem que era o mais importante no colégio apostólico? Quem que era? Pedro. Muito bem, irmãos. Só que nas 4 listas dos apóstolos, Pedro sempre é o primeiro. E aí, depois de Pedro, das 4 listas apostólicas, 2 delas, a metade, coloca Tiago. Então é bem provável que Tiago fosse o segundo mais importante depois de Pedro. Não só por isso, nós vamos ver que Tiago é o primeiro apóstolo a ser morto pelo testemunho de Cristo. É o primeiro mártir entre os apóstolos.
a ser morto. Então mostra que, de certa forma, ele tinha um destaque. Porque se você quer perseguir um grupo, você vai no líder do grupo. Lembra quem foram presos em Atos? Lá, Pedro e Tiago. Tiago é morto e Pedro, o Deus envia o anjo para livrá-lo. Mas são os dois que são presos. Então você pega os dois mais importantes. Então isso tudo indica que Tiago era alguém muito importante. Mas mesmo assim, ele não aparece tanto na Bíblia. Poucas vezes nós o vemos considerando os outros apóstolos do primeiro grupo, que eram Pedro, André e João. Tá? Vamos lá. Podemos entender o porquê, então, das disputas internas entre os apóstolos sobre qual deles seria o primeiro, certo? Porque, ou seja, você está lidando, olha, veja só, você está lidando com gente importante aqui. Você tem Tiago e João, que são de uma família importante. Você tem Pedro, que tem uma personalidade, né, forte. Então, por isso que você via os apóstolos, vira e mexe, eles disputando entre eles quem seria o maior. Eu fico imaginando que numa igreja em que, uma igreja num lugar elitizado, você, se Deus não guardar, você pode ter muitas disputas. Porque, né, geralmente quando você está num grupo de pessoas que tem muito dinheiro, que tem muita influência, que tem um trânsito num grupo certo elitizado da cidade, é provável que você tenha disputas. E você via, de certa forma, você vê que os apóstolos, apesar de, né, serem os santos de Deus, eram homens pecadores como eu e você, então acontecia essas coisas no meio deles. Graças a Deus, Cristo os transformou plenamente. Mas acontecia, eram pecadores como eu e você. Então estavam inclinados a pecados e, no caso aqui, os apóstolos, de vez em quando, uma hora ou outra, estavam disputando e perguntando quem seria o maior dentre eles. Tanto que lá em Lucas 22 vai dizer isso, né? Olha aí. Lucas 22, 24 vai dizer isso. Olha aqui, eu vou ler para vocês. Diz assim, o texto 22, 24, diz assim, olha, suscitaram também entre si, os apóstolos, uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Então você veja que até eu achei isso magnífico, né? Como a Bíblia é poderosíssima, né? Você vai na igreja, e membro da igreja, e fica assim, gente, como é que pode a igreja ter tanto defeito? Como é que pode esse irmão fazer isso? Como é que pode a irmãzinha fazer assim? Gente, que isso? Aí você olha para o grupo apostólico. Então calma. Calma, Pedro. Calma, gente. A igreja são pecadores sendo aperfeiçoados. Calma. Certo? Nem 8, nem 80. Nem muito embaixo, nem muito em cima. Também não quer dizer que pode ter tudo só porque a gente é pecador. Pode ter tudo. Não, claro que não. Nós estamos rumo a sermos santos como Cristo, nosso Senhor. Mas ao mesmo tempo ainda não somos. Então, calma. Se no grupo apostólico, e quem era o pastor da igreja deles? Era Jesus, irmãos. Há pouco, o pastor da igreja deles era o Deus encarnado. E você via essas coisas no meio deles. Tenhamos paciência. Como Deus tem conosco. Certo? Tiago, ele também era um dos que disputava o primeiro lugar. E ele, de fato, seria o primeiro. Mas seria o primeiro a ser morto pelo testemunho de Cristo. Né? A gente vai ver no final, ele é o primeiro mártir dentre os apóstolos. Dos apóstolos, ele é o primeiro a morrer pelo testemunho de Cristo. Tudo bem até aqui? Tranquilos? Vamos lá. Tiago certamente exercia liderança entre os 12 e era alguém importante nos planos do Senhor. Ele sempre estava no grupo mais íntimo do Salvador. Vamos ver isso? Tânia, Marcos 5, 37, Marcelo, Mateus 17, 1, Daiane, Marcos 13, 3 e Diácono João, Marcos 14, 33. Vamos ver que Tiago, esse irmão de João e filho de Zebedeu, está sempre naquele grupo mais íntimo de Jesus. Olha aí.
Então Jesus, certa feita, iria realizar um milagre, e diz o texto que ele não permitiu que as pessoas o acompanhassem, exceto, aí vai dizer o número de apóstolos, entre eles, os poucos ali dos 12, entre eles, Tiago. Vamos lá, Mateus 17, 1. Lembra do Monte da Transfiguração? Então lembra, Jesus então tomando Pedro e os irmãos, Tiago e João. Então lá está Tiago também. Vamos lá, Marcos 13, 3. Que legal, hein? Eles vão fazer uma pergunta para Jesus, e o grupo que vai fazer a pergunta, que se chega a Jesus naquele momento, privado de Jesus, né, quando ele está no alto do Monte das Oliveiras, ali de frente para Jerusalém, eles vão até ele e perguntam a ele em particular. E veja que esse grupo primeiro é bem íntimo de Jesus, né? Porque só os 4 vão perguntar a Jesus sobre uma palavra que ele disse anteriormente. E lá estavam André, Pedro, João e Tiago. Marcos 14, 33. Então veja, lá aí é o Jardim de Getsemane, quando Jesus começa a enfrentar ali as angústias da cruz. E quem está lá? Estão os 3, né? Tiago, Pedro e João. Ele vai chamar esses 3 para estarem com ele em oração, a parte do restante dos apóstolos. Então você vê que Tiago novamente. E é legal isso, né, irmãos? Veja só, isso aqui é muito significativo. A Bíblia fala pouco de Tiago, mas ele estava bem próximo de Cristo. Então, isso é uma verdade também na igreja. Às vezes tem pessoas que não têm cargo na igreja, são irmãos queridos, mas o nome deles não é sempre falado aqui. Mas isso não quer dizer que eles não estejam próximos de Cristo. Às vezes eles podem estar bem mais próximos de muita gente que está na frente servindo. Quem é mais falado na Bíblia? Tiago ou Judas Iscariotes? Judas. Judas tem muito mais coisas, nós veremos, com relação a Tiago. Mas quem estava mais próximo de Cristo? Tiago. Então não quer dizer que alguém que faça alguma coisa na igreja, que apareça muito, necessariamente seja mais próximo de Cristo. É claro que nós imaginamos que seja. E queira Deus que seja. Mas isso, a princípio, não é uma matemática exata. Porque às vezes alguém pode estar na frente da igreja querendo aparecer. Tem muitos pastores, homens que se dizem pastores, que estão mais preocupados em glória humana do que... Tem pessoas que você não vai nem saber o nome, mas que são próximas de Cristo. Isso aqui é interessante, perceber essa dinâmica aqui. Mas vamos lá. Assim, Tiago, então, quando estava próximo do grupo de Jesus, aquele grupo mais íntimo e próximo de Jesus, assim Tiago testemunhou o poder, a glória, a soberania e a agonia do Senhor Jesus, né? Esses textos todos que mostram que ele estava próximo de Jesus, fez com que nos mostram também que ele experimentou tudo isso de Cristo, o poder, a glória, a soberania, a agonia. Isso certamente o fortaleceu para enfrentar seu futuro martírio, certo? Essas experiências da sua proximidade com Cristo foram fortalecendo o caráter de Tiago para que quando ele tivesse que morrer por Cristo, ele estivesse pronto. Porque ele viu a glória de Cristo. Ele viu o poder de Cristo sobre a morte. Ele viu a resignação de Cristo debaixo de agonia e sofrimento. Então ele estava muito próximo de Cristo. Então ele aprendeu isso também. Isso foi de grande valia para ele. Lembra, o justo é como a árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto. Eu creio que Tiago estava plantado junto às correntes de água que são o próprio Cristo. E que no devido tempo ele deu fruto. Quando ele precisou morrer por Cristo, ele estava pronto. Então daí nós aprendemos que quanto mais próximo do Senhor, mais preparados seremos para os desafios, lutas e sofrimentos
desta vida. Você quer estar preparado para o sofrimento, para a luta, para os desafios? Fique mais próximo de Cristo. Mais próximo dele, tenha mais comunhão com ele. E ele vai prepará-lo para isso. Ele vai forjá-lo para isso. Olha como isso é verdade na vida do apóstolo Paulo. Meu ponto aqui é: a comunhão com Cristo nos prepara para o sofrimento. Nos dá força no sofrimento. Olha o que Paulo diz. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento. Conhecimento aqui é comunhão. Do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Olha a comunhão, meu Senhor. Não é só Senhor, é meu. Então tem comunhão aqui, ó. Por amor do qual perdi, olha o sofrimento. Pelo qual perdi todas as coisas, mas ainda assim as considero como lixo, as coisas que eu perdi, comparadas a Cristo, para ganhar a Ele. E ser achado nele, comunhão. Não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus. Ele, Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, comunhão. E o poder da sua ressurreição e a comunhão de novo dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, sofrimento, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então veja essa proximidade de estar próximo de Cristo e nesta comunhão você está fortalecido para o sofrimento. Ok? Você vê isso em Tiago e você vê claramente isso em Paulo. Paulo fala disso, que a comunhão com Cristo te prepara para o sofrimento, para as lutas, para as frustrações da vida. Em Cristo você está seguro, você está contente. Essa é a ideia. Quanto mais próximo de Cristo, mais preparado você estará. Quanto mais longe, menos preparado. Ok? Vamos lá. Tiago era um homem fervoroso. Não é à toa que Jesus deu a ele e ao irmão um apelido: Boanerges. Jesus os chamou, a Tiago e João, que a princípio tinham a mesma personalidade, eram irmãos muito parecidos, de Boanerges, significa filhos do trovão. Então não deviam ser pessoas muito dóceis, não, certo? Para terem um apelido de filhos do... Imagina, o irmão que está chegando na igreja, você está aqui, está chegando o irmão, você fala assim: lá vem o filho do trovão. Imagina. Imagina, né? Qual que é a personalidade dele? É calminho, certo? Esse era Tiago, né, juntamente com seu irmão, tá? Era um homem fervoroso, parecia um trovão, certo? Era como estar diante de uma tempestade, estar diante dele. Então, um homem com muito fervor, muito zelo, certo? Olha Marcos 3,17, quando Jesus vai chamá-los de filhos do trovão, de Boanerges, que é o que significa, né? Legal. Jesus era bom de apelido, né? Chamou Simão de Pedro, chamou Tiago e João de Boanerges. Vocês são os filhos do trovão. O zelo de Tiago era algo admirável, né, para ele receber esse apelido, mas também poderia conduzi-lo a pecar. E aqui a gente aprende uma coisa importante. Como aconteceu de fato, né? Olha só como o zelo de Tiago, um zelo desmedido, um zelo desproporcional levou a ele a cometer um pecado, desejar algo que não era reto. Olha só esse relato aqui. É lá em Lucas 9. E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia Jesus, ele aqui é Jesus, ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Aqui é a ideia de que Jesus está indo para Jerusalém para entregar-se na cruz, naquela Páscoa. E enviou mensageiros que o antecedessem. Enviou mensageiros para preparar um lugar para Jesus pernoitar durante a viagem. Ele, né, de noite ele precisava dormir em algum lugar. Indo os mensageiros, entraram numa aldeia de samaritanos para preparar para Jesus uma pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto de Jesus era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Ia só dormir em Samaria, mas ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos, Tiago
e João perguntaram a Jesus: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para matar esse povo? Então vamos lá. O que está acontecendo aqui? Jesus está indo para Jerusalém, né, para a última Páscoa, onde ele será o Cordeiro de Deus. E ele vai passar por Samaria. Os judeus geralmente não passavam por Samaria para fazer essa viagem. Se os judeus, você lembra do mapa, né? Daquela época lá de Canaã, daquela região ali, né? Era Jerusalém no sul, Samaria no meio e Galileia no norte. Quando um judeu queria ir de Jerusalém para Galileia, ou descer da Galileia para Jerusalém, ele tinha no meio Samaria, certo? Só que os judeus não se davam com os samaritanos. Então o que eles faziam? Eles aumentavam a viagem deles em um dia, fazendo assim, Eles começavam a subir, vamos supor que o judeu quer ir para Galileia. Eles começavam a subir, quando eles iam chegar no território dos samaritanos, eles vinham para esse lado aqui, passavam o Jordão, isso aumentava a viagem num dia. Dava a volta e saía aqui em cima, para evitar passar por Samaria. E por quê que os judeus não gostavam dos samaritanos? Porque vocês se lembram, no relato bíblico, que os samaritanos era a mistura dos antigos israelitas com povos pagãos. Quando a Senaqueribe, rei da Síria, destruiu o reino do norte, nós estamos até vendo o reino do norte nas pregações, né, em 2 Reis, domingo de manhã. Aquele reino lá de Acabe, de Acasias e agora de Jorão, ele vai ser destruído no ano 722 pela Síria, que tinha Senaqueribe na época como seu líder. Pela Síria. E aí, então, será destruído. E aí, o que acontece? A política dos reis que destruíam as nações daquela época era repovoar o território. O território ficava destruído, os pobres israelitas ficavam lá, e o que os reis faziam, os reis conquistadores? Eles pegavam povos de outras nações e colocavam lá naquela região, para que os israelitas que sobreviveram do massacre se casassem com esses povos pagãos e o sangue do israelita se perdesse ali no meio. Por que eles faziam isso? Era uma maneira de enfraquecer o nacionalismo, certo? Porque veja só, você destrói um povo. Se você não destruir todo o povo, ele pode crescer de novo. Esse povo pode crescer e se multiplicar. E aí aquela ideia nacionalista de, olha, eles ali vieram, aquele povo veio e destruiu nossa nação, vamos agora nos vingar. Por causa do nacionalismo, certo? Mas se você mistura, perdem a cultura, perdem a identidade e daqui a pouco ninguém vai estar ligando pro antigo povo. Porque, deu para entender? A mistura dos israelitas com essas outras nações se transformou nos samaritanos. Então os samaritanos são israelitas de sangue misturado. E por isso os judeus não se davam com os samaritanos, porque os judeus tinham um certo receio de que ao se relacionarem com os samaritanos, os próprios judeus perderiam a identidade. Então eles desprezavam os samaritanos. Mas não é só por isso não. Lembra do encontro de Jesus com a mulher samaritana? A mulher samaritana perguntava para Jesus assim: vejo que tu és profeta. Em qual lugar devemos adorar? Aqui, em Samaria, no Monte Gerizim, ou em Jerusalém? Aí Jesus vai dizer: nem aqui, nem lá, porque vem a hora, e já chegou, que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, o que aconteceu com a rejeição dos judeus pelos samaritanos? Os samaritanos disseram: vocês não querem se unir a nós? Vocês não querem se relacionar conosco? Não tem problema, nós vamos construir o nosso templo aqui. Vocês têm um templo em Jerusalém? Nós vamos ter um templo aqui em Samaria. E construíram um templo em Samaria, no Monte Gerizim. E esse templo passou a ser o local de adoração dos samaritanos, do Reino do Norte. E eles se tornaram rivais, então, do Reino do Sul, que tinha um local de adoração. Antes de Jesus, antes da época de Jesus, esse templo em Samaria foi destruído. Ele foi destruído. Só que, mesmo com esse templo destruído, os samaritanos ainda tinham em Samaria um local de adoração. E aí chega a época da Páscoa. As pessoas têm que adorar
em algum lugar. Só que tem locais rivais, Jerusalém e Samaria. E é por isso que os samaritanos não responderam, não acolheram Jesus. Não era algo pessoal. É porque eles perceberam que Jesus tinha disposição de ir para onde? Perfeito. Então era como se fosse assim, ó. Jesus chegou lá com os seus, lá em Samaria, e falou assim, ó, queremos pernoitar aqui. Aí os samaritanos perguntaram assim, vocês vão adorar aqui? Não, não vamos para Jerusalém. Ah, então vocês vão em outro lugar. Deu para entender? Perfeito. Vocês vão tirar um lugar de quem poderia adorar aqui? Para só dormir aqui e adorar lá? Então arruma lá, dorme lá. Então por isso eles não receberam. Tanto que o texto aqui diz claro, ó. Mas não receberam porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Que era o santuário rival a Samaria. Deu para entender? Esse quadro? E aí o que acontece com Tiago e João? Na hora eles falam assim, Senhor, quer que nós mandemos cair fogo do céu para destruir esse pessoal? Agora veja. Tiago começou a trilhar o mesmo caminho de Jeú. A gente vai chegar em Jeú ainda em 2 Reis, que a gente está pregando em 2 Reis domingo de manhã. Se Deus quiser, vamos chegar lá em Jeú. Quem foi Jeú? Jeú foi um militar que Deus levantou para destruir a casa de Acabe e Jezabel. Ele arrasou, viu? Ele destruiu, como diz a minha sogra, com força, com vontade. Olha o que Jeú diz. Jeú também era um homem zeloso. Olha lá o que ele diz em 2 Reis 10. Vem comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú levou no seu carro. Então Jeú diz assim, verás o meu zelo pelo Senhor. Então Tiago também era zeloso por Cristo. Deixa eu pedir fogo do céu para destruir esse povo que te recusou. Isso é zelo, não é? Só que é um zelo extremo. Vamos lá com calma. Acompanha aqui. Todavia, assim como Jeú, Tiago corria o risco de ser consumido por uma ira pecaminosa, como fora Jeú também. Olha o que Deus diz de Jeú. Pelo que disse o Senhor a Jeú, porquanto bem executaste o que é reto perante mim, e fizeste a casa de Acabe segundo tudo quanto era do meu propósito. Mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor. Não sei se você já, eu imagino, talvez se Deus quiser, você já leu a história de Jeú lá em 2 Reis. Mas se você não lembra, vou refrescar a mente da gente aqui. Deus levantou Jeú para destruir a casa de Acabe, e ele fez isso. Daí a primeira parte do versículo diz assim, olha, que Deus diz a Jeú, você fez o que era reto diante do Senhor e você cumpriu com o meu propósito, você acabou com a casa de Acabe, legal. Só que, Laura, Jeú fez mais do que isso. Jeú saiu matando todo mundo. Ele tomou tanto gosto da coisa que ele começou a matar gente que não tinha nada a ver com Acabe. Ele fez, em parte, o que Deus queria. Ele destruiu a casa de Acabe, mas ele foi além. No zelo dele, na ira dele pecaminosa, ele gostou demais desse negócio. E saiu massacrando tudo e destruindo tudo. Aí Deus depois vai punir ele. Porque o zelo dele ultrapassou. Se excedeu. E Tiago e João estavam correndo esse risco também. Tiago e João. Eles estavam, porque veja só, eu vou colocar aqui. Há um lugar para o zelo pelo Senhor, sem dúvida. Olha lá o que Paulo diz. No zelo, não sejais displicentes, remissos. Sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Então veja, existe um lugar para o zelo? Existe um lugar para a santa indignação? Existe. Existe um lugar uma hora que você deve ficar irado? Tem. Eu ia ler o texto, mas não vou ler. Lá em Números fala do zelo de Finéias, lembra? Esse texto de Finéias é maravilhoso. Ele, ao mesmo tempo, é assustador, mas ele é maravilhoso. Porque Deus tinha, vocês se lembram? Deus tinha dado uma ordem aos israelitas para não se misturarem com mulheres de outra nação. Mas aí um homem de Israel deu pouco ouvidos, pegou uma mulher de outra nação e começou a namorar com ela, e levava ela para a tenda dele, para terem relação íntima lá, e ninguém fazia nada.
O pessoal olhando, Deus já tinha dado uma ordem para não fazer aquilo. E o pessoal olhava aquele homem desfilar, aquela mulher, como se a ordem do Senhor fosse nada. E entrava com a mulher lá, e Israel sofrendo, Deus pesando a mão sobre o povo por causa daquele homem lá. E ninguém fazia nada. Aí o texto diz que o zelo de Deus tomou a Finéias, que era da família sacerdotal, de tal modo que ele pegou uma lança e foi em caminho lá da tenda onde estava o homem e a mulher, tendo relação íntima. E encontrou os dois no chão, pegou a lança e varou os dois. Entrou, enterrou a lança, passou no homem e na mulher. E a Bíblia diz que naquele momento a ira do Senhor deixou de pesar sobre Israel. Porque o Senhor se agradou do zelo de Finéias. É um texto forte, não é? Mas é um texto que diz que o zelo tem um lugar. Quando a ofensa é a Deus e a vontade dele, então é a hora de se irar. Quando a ofensa é pessoal, você esquece, você perdoa, você esquece. Quando a ofensa é a você, você perdoa, você não liga, você suporta. Quando é a Deus, você briga. E a gente geralmente faz o contrário, né? Quando é a Deus, ninguém liga. Quando é pessoal, e é o contrário. Quando é a Deus, aí nós brigamos. Quando é a mim e a você, deixe isso. Então, quando o problema era com Deus, então Finéias não teve dúvida. O Senhor Jesus Cristo também, lembra? Quando fizeram o que fizeram no templo, transformaram a casa do pai dele em um covil. Lembra como é que ele entrou com zelo? E o texto lá de João 2,17 diz assim, quando Jesus virou as mesas, aí o texto diz assim, então os discípulos lembraram-se do que diz o Salmo, o zelo da tua casa me consumirá. Então Jesus também era zeloso. Jesus era pacífico, não era? Jesus era manso, aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito. Só que quando mexeram com o pai dele, aí erro. Porque é a honra. Então há um lugar para o zelo. Há um lugar para a ira santa. Homens com o espírito de Finéias, Elias, Neemias, João Batista, sempre serão necessários em nossos dias. Nós precisamos de homens que entendam que estamos em uma guerra, que não há trégua nem paz com o inimigo. Precisamos de homens e mulheres que se posicionem com zelo e fervor no serviço do Senhor. Nós precisamos, mais do que nunca, nós precisamos de homens e mulheres que amem tanto a Deus que quando Deus é ofendido, eles se irem. Isso provoque neles um fogo no coração. Olha o que John MacArthur diz. Talvez haja um toque de nobreza na indignação de Tiago e João contra os samaritanos. O zelo em defender a honra de Cristo certamente é uma grande virtude. Agora, olha isso aqui, Milene. É muito melhor acalorar-se com uma ira zelosa do que sentar-se passivamente e suportar insultos contra Cristo. Assim, seu ressentimento ao ver em Cristo sendo propositadamente desprezado é até certo ponto admirável, mesmo que sua reação fosse marcada pela arrogância e a solução proposta de destruir todo mundo fosse completamente inapropriada. O zelo é considerável, é nobre. A solução é que foi descabida. Mas eles se sentirem irados porque Cristo estava sendo rejeitado, estava certo. E é interessante que MacArthur diz, né? Que é melhor um homem zeloso que tem que ser acalmado do que um homem passivo que não faz nada que tem que ser animado. Não é melhor? O que é mais fácil? Você acalmar o zeloso ou incutir ânimo no passivo? O que é mais fácil? Já tentou incutir ânimo em alguém que não está nem aí? Já tentou fazer? Fazer para o preguiçoso para ele se mexer? Não é mais fácil falar para a pessoa que é ativa para ela parar um pouco? Da mesma forma, é melhor um homem zeloso que tenha que... do que um cara que... Então, o MacArthur vê bem isso aqui. Mas não quer dizer que Tiago não estava errado. Todavia, há sempre riscos. E se não vigiarmos, até mesmo as virtudes, como o zelo, pode nos levar a pecar. Olha o que o Riley diz.
É possível que tenhamos intenso zelo por Cristo e, ao mesmo tempo, manifestemos esse zelo de maneira imprudente e antibíblica. É possível que sejamos pessoas esforçadas, que tenhamos as melhores intenções e, apesar disso, venhamos a cometer os mais graves erros em nossas ações. É possível imaginarmos que as Escrituras estão ao nosso lado, justificarmos nossa conduta citando versículos bíblicos e, ainda assim, cometemos pecados sérios. Eu vou dar um exemplo uma vez que eu não esqueço, sobre zelo, mas desproporcional. Quando eu fui seminarista na igreja, o pastor era um pastor zeloso. Era um crente, mas como todo crente, todo pastor, um homem falho, né? E estava chegando um rapaz para a nossa igreja, que ele não era um convertido ainda. E ele ia com umas camisetas de umas bandas de rock, assim, com aquelas caveiras e tudo mais, né? AC/DC, que mais? Metallica, que mais, gente? Ninguém fala nada nessa hora, né? Nunca ouvi falar disso. Mas enfim, Iron Maiden tinha umas caveironas, então, Vamos lá. Aí ele vinha com as camisetas. Aí, veja, irmãos, ele estava certo. Era a melhor camiseta? Não era, né? Mas ele estava chegando. Ele estava chegando. Ninguém poderia, ou ninguém deveria exigir dele mais do que ele poderia dar naquele contexto. Só que o pastor foi e deu uma bronca nele na frente de todo mundo. Aí ele não voltou mais. Então, veja, esse é o zelo demasiado. É o zelo que ultrapassa. Porque, veja, eu me incomodava com a camiseta dele. Mas eu pedi a Deus a hora de falar, entendeu? E eu sabia que ele nem sabia que não poderia, né? Ele poderia pensar que não tinha mal nenhum. Isso é verdade, eu tenho uma história sobre isso, mas não vai dar tempo. Mas é verdade, às vezes o próprio Espírito de Deus, ele vendo como as pessoas se vestem na igreja, aos poucos ele ia deixando aquilo. Mas, veja, o pastor estava certo no zelo? Estava, porque eu também me incomodava. Não era uma camiseta boa. Mas ele foi com muita... E aí, feriu demais. Então, essa é a ideia. É o que J.C. Riley fala aqui. Que o zelo é uma coisa boa. Só que você tem que pedir sabedoria a Deus de não ultrapassá-lo demais. Nem ficar aquém, nem ir além. Se fosse um membro da igreja, alguém que já conhecesse a doutrina, aí você chamava a parte e falava, meu irmão, essa camiseta, por favor. Mas a pessoa já tinha ouvido, já nasceu na igreja, já sabe, já aprendeu. O Senhor Jesus corrigiu a Tiago e a seu irmão. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Veja o contraste da atitude de Jesus para a atitude dos irmãos. Quando fala assim, vocês não sabem de que espírito sois, é o seguinte, vocês estão com um desejo na alma de vocês que não é o ideal. Esse espírito não é o ideal. E ele vai falar assim, eu não vim para destruir, eu vim para salvar. E é verdade, Jesus vai voltar para destruir. Mas a primeira vinda não é para destruir, é para salvar. A segunda é para destruir. Na segunda ele não vem salvar ninguém. Ele vem para julgar. Agora a primeira é para salvar. Então ele diz, eu vim para salvar, não para destruir. E aí qual foi a solução? Vamos para outra aldeia. E acharam um lugar em outra aldeia. Devemos ser zelosos, porém nunca nos esquecermos de sermos misericordiosos. Que bom que os samaritanos não foram destruídos, né? Graças a Deus pela sabedoria, o amor e a misericórdia de Cristo. Porque mais tarde eles foram convertidos. Olha aí, lá em Atos, Filipe foi pregar lá em Samaria. Olha o que aconteceu. As multidões em Samaria atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria
naquela cidade. Graças a Deus, né? Que bênção. Ainda bem que os samaritanos não foram destruídos naquele dia, porque muitos posteriormente foram salvos. Os judeus tratavam eles como gentios, como pessoas que não conheciam o Senhor, justamente por essa mistura. Vamos lá. Tiago não era só extremamente zeloso, mas também autoconfiante. O episódio narrado em Mateus 20, 21 também, e também em Marcos 10, 35, 37 nos demonstra isso. Esse episódio aí eu não vou, por causa do nosso horário, que está terminando, falta 5 minutos, eu não vou expor com vocês. Mas é o episódio que Tiago e João pedem a mãe deles que era Salomé, né? A mãe deles chamava-se Salomé. Salomé é engraçado. Sabe por que a gente sabe que é Salomé? Porque na lista das mulheres que seguiam Jesus, no Evangelho, tem o nome, tem umas listas que falam das mesmas mulheres. E uma delas diz assim, Maria Madalena e Salomé. Aí na outra lista, no outro evangelho, diz assim, Maria Madalena e a mãe de Tiago e João. Aí você sabe que é Salomé. Então o nome possível é Salomé, a mãe de Tiago e João. Mas aí, esse episódio aqui, lembra, né? Os irmãos vão falar com a mãe, vai lá para Jesus e pede para a gente sentar. Um do lado esquerdo, outro do lado direito, na glória dele. E só rapidamente, não preciso abrir não, vou ler para vocês. É só para mostrar o que levou eles a pedirem isso. Antes deles fazerem esse pedido, Jesus está falando dos perigos das riquezas, terrenas. Aí nessa hora ele fala assim, Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo que os que me seguirem, quando na regeneração, na volta do Filho do Homem, o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentarei em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Aí logo depois veio o pedido. Legal, né? Eu fico imaginando os discípulos ouvindo Jesus e dizem assim, vocês vão sentar em 12 tronos. Aí os discípulos já sabem, poxa, eu podia sentar ali no ladinho dele, né? Aí logo depois ele já tem um pedido de Tiago e João para que a mãe deles intercedesse por eles, né? Mas olha o que John MacArthur fala. Tiago, eu acho isso muito legal. Tiago desejava uma coroa de glória. Jesus deu-lhe um cálice de sofrimento. Ele desejava poder, Jesus deu-lhe serventia. Ele serviria a Cristo por meio da morte. Ele desejava um lugar de proeminência. Jesus deu-lhe o túmulo de um mártir. 14 anos depois disso, Tiago viria a ser o primeiro dos 12 apóstolos a ser morto, né? Por causa da sua fé. Então, é interessante, né? Ele queria o primeiro lugar de glória, Jesus deu a ele o primeiro lugar dos mártires. E como isso nos ensina, né? Por quê? Porque não há glória sem sofrimento. Não há glória sem cruz. Não há coroa sem cruz. Se eu desejo reinar com Cristo, eu devo pedir a Ele a graça de sofrer por Ele antes. Esse é o caminho do próprio Cristo, né? Ele só foi exaltado depois de seu sofrimento. E como é que eu sou servo, vou querer o contrário? Como é que eu, sendo servo, vou querer ser mais do que o Senhor? Eu vou querer a glória sem sofrimento, se o Senhor sofreu para ser glorificado. Então, veja, tudo que Tiago pediu, ele teve antes o sofrimento. Primeiro, sofrer por Cristo. Por isso que ninguém vai para o céu sem sofrer por Cristo. Ninguém irá para lá sem estar disposto a dar a sua vida, a sua fama, as suas coisas, pelo testemunho de Cristo. Perder tudo nesse mundo, se for necessário, por amor a Cristo. Às vezes não será te exigido muita coisa. Talvez não. Alguma coisa te será. Mas pode ser que seja exigido a você mais coisas do que a outra. De um jeito ou de outro, eu e você devemos estar preparados. Porque lembra disso, sem sofrer por Cristo, não há glória. Tanto que você lembra a resposta de Jesus, né? Quanto vocês podem beber do cálice que meu Pai tem para me dar? Eles responderam, podemos. Aí Jesus diz, vocês beberão. Mas quanto ao lugar na glória, isso não compete a mim. Compete ao Pai.
mas vocês beberão do cálice. Isso eu posso dar a vocês. E aí o cálice lá é o cálice do sofrimento, né? Tanto João quanto Tiago sofreram por amor a Cristo. Perfeito, agora eu vou falar disso, né? Que ele é decapitado, né? Bem lembrado, meu irmão. Então, para terminar, a morte de Tiago. Aí, eu coloquei até ali, né? O cálice do sofrimento, que é o texto que nós vemos no início, né? Que Herodes fez passar a Tiago a fio de espada, né? Então, vamos lá. Tiago é o único apóstolo cuja morte está registrada na Bíblia. Edmila, nenhum, Bárbara e Rebeca, e Isabelle, nenhum apóstolo tem a morte registrada na Bíblia, só Tiago. É bem provável, alguns teólogos dizem isso, a gente concorda, é bem provável que o zelo, lembra que Tiago era zeloso, lembra? É bem provável que o zelo de Tiago por Jesus Cristo tenha feito com que Herodes Agripa, que foi quem executou Tiago, o tivesse como inimigo. Ele era muito zeloso, Tiago, né? Então imagina, depois que Jesus Cristo colocou o seu zelo no lugar, ao invés de querer destruir os outros, ele começou a ter zelo por pregar o evangelho, ele chamou a atenção das autoridades, né? Então isso explica porque ele e Pedro foram os primeiros a serem presos. Provavelmente o zelo de Tiago não permitia que ele ficasse calado sobre Cristo, mesmo com as ameaças. Então ele foi primeiramente o alvo da ira dos homens maus, né? É interessante isso aqui, ó. Aquele que estivera pronto antes para tirar a vida de outros, agora estava pronto para entregá-la. Porque você viu primeiro ele falando com o seu Jesus, ó, quer que a gente destrua todo mundo aqui? Mas o seu Jesus Cristo ensinou para ele, não. Esse não é o espírito. Você não deve querer a morte de outros. Você deve estar disposto a morrer por eles. E foi isso no final que aconteceu. É como Deus muda, né? Como Deus não tirou o zelo de Tiago, Deus direcionou o zelo dele. Ele colocou o zelo dele no lugar certo. Vocês já viram, gente? Eu conheci uma pessoa que ele era católico. Era uma moça. Ela era de uma família católica, assim, católica mesmo, romana. E ela era muito zelosa com o catolicismo. Ela defendia o catolicismo, assim, com unhas e dentes. O catolicismo romano. E eu lembro que meu pai começou a evangelizar a família dela. E ela se converteu a Cristo. Converteu mesmo. Ela não perdeu o zelo. O zelo que antes estava mal direcionado, ela defendia uma mentira, ele foi direcionado para a verdade. Ela continua a mesma coisa, só que agora por Cristo. Não pelos santos, não pela adoração falsa, mas agora pela verdade que é Cristo, pela honra de Cristo. Ela fez assim, ó. Não mudou nada dela. Fez assim. É isso que aconteceu com o Tiago. Ele continuou zeloso. Só que agora pregando o evangelho. Não querendo destruir pessoas. Olha o que John MacArthur diz. Eu termino. E depois tem um versículo. Tiago é o protótipo do intenso e zeloso soldado, que combate na linha de frente e que é dinâmico, forte e ambicioso. Sua intensidade foi, por fim, temperada pela sensibilidade e pela graça. Em algum ponto ao longo do caminho, ele teve que aprender a controlar a raiva, refrear a língua, redirecionar o zelo, eliminar a sede de vingança e perder inteiramente a ambição egoísta. O Senhor usou para realizar uma obra magnífica na igreja primitiva. Legal, né? Então, Jesus redirecionou todo aquele zelo dele. Trabalhou Tiago, aquela pedra bruta, para ser um instrumento. Como ele faz conosco, né? Às vezes a gente fala demais e fala muita bobagem. Aí o Senhor, na sua graça, vai trabalhando em nós para que a gente continue falando muito. Mas daquilo que é bom, daquilo que edifica. Então, como Deus vai direcionando, né? Ele preserva a nossa personalidade, mas vai acertando ela para a glória dele. Eu vou terminar aqui com esse texto que eu acho que resume bem, Paulo resume bem Tiago, o que a gente aprendeu aqui. O amor seja sem hipocrisia, ao zelo, detestai o mal, apegando-vos ao bem, ao amor. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não foi o que Tiago fez no início, né? Ele preferiu a honra dele, lembra? Só que Paulo diz, preferir a honra uns dos outros. No zelo, não sejais remissos,
Não faltem em zelo, sejam zelosos, sejam fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sedes paciente na tribulação. Tiago foi o primeiro mártir. E na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. É legal que Tiago queria destruir os samaritanos porque eles não foram hospitaleiros. O que Tiago devia fazer? Aprender a ser. Se ele vê alguém pecando, ele não deve destruir essa pessoa. Ele deve pedir a Deus para ser diferente daquela pessoa. E que aquela pessoa seja diferente. Mas não pagar mal com mal. Vencer o mal com o bem. Se ele não é hospitaleiro, oh Deus, me dá a graça de ser. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. E resumir bem a transformação de Tiago. O que Paulo diz. Eu amo isso na Bíblia, né? Como um texto conversa com o outro, né? Você tá falando um texto narrativo e um texto prescritivo. E eles... Você lembra de Elias? Perfeito, é contraponto. Lembra de Elias também? Quando... Micaías. O profeta que o rei Acasias pediu para consultar se ele ia sobreviver à enfermidade depois de ter caído lá do segundo andar da casa dele. Aí os soldados foram lá e falaram, desce, homem de Deus, porque o rei ordena. Aí Micaías disse, eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma. Eu não falei disso, né? Tiago e João pediram ali a Jesus para descer fogo, imitando Micaías. Porque eles estão no mesmo território, é território de Samaria, é reino do norte. Então, Tiago e João lembram dessa história e pedem a mesma coisa. Eu não falei disso porque, por causa do tempo, mas é o mesmo contexto. É por isso que Tiago e João diz, Senhor, deixe-nos pedir fogo do céu para consumir os samaritanos, porque foi isso que o profeta fez. Só que Jesus repreendeu Tiago e João, mas Deus não repreendeu Micaías, tanto que fogo desceu do céu e destruiu os soldados. E no caso de Eliseu, também Deus não repreendeu Eliseu, porque Deus fez com que as ursas saíssem e destruíssem aqueles meninos. Então veja, há uma diferença que eu falei, da honra de Deus e da nossa honra. A questão lá de Samaria, de não terem recebido Jesus, não era algo pessoal com Jesus. Eles faziam, todo mundo que ia para Jerusalém, eles não recebiam. Não era algo pessoal. E mesmo que fosse, o Senhor Jesus aceitaria. O Senhor Jesus, toda vez que ofenderam o Senhor Jesus, ele nunca fez nada. Lembra? Como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Ele nunca revidou. Mas quando falava do pai dele, aí ele se irava. É a mesma coisa. Todos esses textos aí, meu irmão Jaco Luiz, mostram que quando a coisa é com Deus, quando há heresia dentro da igreja, falsos profetas pregando o que é errado, quando alguém querendo corromper os santos, aí nós nos levantamos com zelo e fervor contra. Quando a coisa é conosco, quando é uma ofensa que nos fazem, nós suportamos. Então, esse é o tempero correto. É saber suportar as ofensas pessoais e saber se levantar contra aquelas que são direcionadas a Deus. Esqueça a medida. E longe de entendermos, Marcelo, que lá no templo Jesus perdeu a cabeça. Longe disso. Ele agiu com justiça lá, dentro do que o contexto pedia. Daiane foi, como sempre, né? Foi muito bem aqui. Daiane falou assim, que Deus também conhece o coração da gente, né? Porque, às vezes, quer ver? Vou dar um exemplo. Às vezes você vai exortar um irmão seu ou uma irmã sua, por causa do zelo pelo Senhor. Aquela pessoa, aquele irmão ou irmã está pecando numa coisa séria. E você vai exortá-lo por causa do seu zelo pelo Senhor. Você está preocupado com o nome do Senhor, com a honra do Senhor, com a honra da igreja do Senhor. E aquela pessoa pode achar que você está indo exortá-la porque você não gosta dela. Mas Deus conhece o coração. Ele sabe que não é por isso que você está indo. Então você vai. Mesmo que a pessoa não ache que não. Deus vai julgar isso. E a pessoa, se for crente, vai entender depois. Se ela for uma crente, o Espírito Santo vai falar, não, aquele irmão fez aquilo para o meu bem. No dia eu não entendi.
No dia eu achei que ele quis me ferir, mas vendo hoje o comportamento dele e o que aconteceu depois, ele fez pro meu bem. Se ele for um crente. Se ele for um ímpio, aí não tem jeito mesmo. Agora, se ele for um crente, ele vai entender. Então, essa é a ideia. Deus conhece o coração. Tá? A gente deve descansar nisso também. Legal? Vamos ficar de pé? Vamos terminar então? Olha, o próximo, se Deus quiser, a próxima oportunidade, o apóstolo João, tá bom?